naturalmente que fazendo terapia com centenas de pessoas já, muitas dessas pessoas tiveram mudanças significativas no modo de se relacionar com o próximo, né? E naturalmente que eu também. Então, através do entendimento que a hipnose me proporciona, eu posso falar assim, sem medo de errar, que eu me tornei muito mais tolerante, me tornei mais centrado, me tornei mais humilde, e estas mudanças, que até poderia citar mais algumas coisas que para mim aconteceram, me tornaram mais leve no modo de tratar as pessoas ao meu redor. A pessoa que eu era antes e a pessoa que eu sou agora são incomparáveis. Agora, mais do que a hipnose, também posso dizer a própria programação neurolinguística. Eu gosto de falar isso, eu amo hipnose, mas não se compara à gratidão que eu tenho à PNL, porque ela radicalizou a minha vida. E a hipnose e a PNL, elas se comunicam muito bem, né? A PNL nada mais é do que um modelo de hipnose conversacional estruturado, né? E estas transformações que me tornaram mais leve no trato com as pessoas, elas, claro, me ajudaram a ter um crescimento pessoal também. Nós podemos falar aqui a hipnose está para a PNL, assim como a PNL está para a hipnose, professor? Olha, eu gosto de olhar para a PNL como uma espécie de filha da hipnose, né? Porque quando o Grinder e o Bandler, eles começaram a compor a PNL, uma das pessoas que eles modelaram foi o Milton Erickson. Então eles trouxeram muito da linguagem de Erickson para as estruturas da hipnose. Claro que não é uma filha completa, porque a PNL ela também surge de outras linhas, como a Gestalt, né, lá do Fritz Perls, como processos familiares, né, que vem lá da Virgínia, psicoterapia familiar e tudo mais. Então, é a união de várias estratégias. Mas ela tem uma grande força extraída da hipnose conversacional de Erickson. Então, para mim faz total sentido, sim, uma estar para a outra, até em uma grande proporção, por assim dizer. Entendi. Professor, hoje, a hipnose ela é vista, né? Eu acredito, lógico que nós estamos, todo o trabalho de divulgação, todo o trabalho científico comprovado. Hoje, para quem não sabe, tem pessoas que têm anestesia aí, pode substituir a anestesia hoje pela hipnose, né? No processo de hipnose. Então, aí, como o senhor fala, que a hipnose é uma ferramenta para auxílio. Hoje, o SUS está tendo, né, a hipnose, né, o tratamento com hipnose, que poucas pessoas sabem disso ainda. Então, a hipnose está sendo muito mais reconhecida do que há um tempo atrás, quando o senhor iniciou. Como o senhor vê a hipnose atual e daqui, vamos falar futuramente, a nossa hipnose? Eu sei que assim, é uma questão, né, ansiedade, mas é uma pergunta que é nosso futuro. Eu consigo enxergá-la muito mais utilizada pelo popular, né? Principalmente a auto-hipnose. Porque nunca se falou tanto acerca de uso da mente, né? Reprogramação mental, até tem umas alucinações, eu acho que um pouquinho de alucinação, né? Esse lance de reprogramação do DNA, mas respeito, de repente, sabe, é uma coisa que em particular acabei não vendo ainda, mas parece meio viagem ainda para mim, né? Mas o importante é observarmos o quanto estes temas estão cada vez mais inseridos no contexto popular. E certamente a hipnose ela terá uma grande expansão. Se nós observarmos 100 anos atrás, a hipnose era praticamente nula, né? Ela tinha
a aplicação, as pessoas estavam estudando e tudo mais, mas não se compara ao movimento que a hipnose tem atualmente, principalmente no Brasil. O Brasil é forte em relação a isso, né? Praticamente é o país mais forte. Quando a gente começa a observar, é o país que tem mais força, tá? A hipnose. É como se o Brasil fosse o coração do mundo em relação a isso, né? E imaginar 100 anos à frente, onde nós não estaremos aqui, né? Provavelmente ela terá uma dimensão maior, um campo maior de atuação, as pessoas estarão usando mais hipnose para questões do seu cotidiano, para aprender com mais facilidade. É como eu vejo, né? O máximo que eu posso, nesse momento, Gouveia, é alucinar com você. Pode-se dizer que é uma alucinação, realmente. Mas é uma alucinação saudável. Gostaria de falar sobre uma colocação que muitos fazem, e eu também concordo, em que tudo que você faz, com hipnose você faz muito melhor. A gente está sempre falando no caráter potencializador. Isso é uma forma também de atingir o popular, para que as pessoas comecem no seu dia a dia a perceber e saber que pode, através dessa ferramenta, evoluir. Seja trabalhando melhor, se relacionando melhor e se expandindo. Essa colocação também representa o que você entende como hipnose e como ela vai atingir o popular? Tá. Eu vou responder isso com uma metáfora. Imagina que você tem um carro que já é relativamente potente, tá? E você decide colocar um nitro nele, ok? Você decide colocar um nitro nele. Concorda que quando você aciona o nitro, né, o carro ele vai ter uma potência maior e vai aumentar muito mais a sua aceleração, sim? Perfeitamente. Perfeitamente. Nas mãos certas é um recurso fantástico, concorda? Com certeza, faz diferença. Agora coloca na mão de um ignorante. Desastre. Um desastre. Então, o fato de eu usar a hipnose não significa que aquilo que eu faço eu farei melhor. Talvez eu faça pior. Porque, de repente, a minha inabilidade, né, faz com que eu me coloque em perigo e também aqueles que estejam envolvidos com o processo. A hipnose é uma ferramenta, é um nitro. Mas quando eu vou guiar o meu carro, eu tenho que saber o momento certo de usar esse nitro, para que ele serve, e principalmente ter a habilidade de manter o controle desse carro. Muito bem colocado e bem lembrado quanto à responsabilidade de como usar. Sim, sim. Então, o fato de eu aplicar hipnose, seja auto-hipnose, seja hipnose nas pessoas, não significa, talvez não signifique, que só por causa disso eu farei as coisas melhor. Na mão certa, talvez nós possamos melhorar muito a nossa vida. Muito, 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 muito a nossa vida. Nas mãos erradas, né? Talvez não. A gente não vê, por exemplo, principalmente hipnose de entretenimento, onde as pessoas, ao invés de darem sugestões agradáveis, éticas, adequadas, acabam criando constrangimento, dor, sugestões sem ética, entendeu? Na terapia, nós já vimos casos de pessoas que, em sessão de hipnoterapia, aproveitaram para abusar dos clientes, dos pacientes. Então, o fato de eu fazer com hipnose não significa que eu faço melhor. É só uma ferramenta. Agora, na mão certa, poxa, com certeza. Na mão certa, poderá ser realmente aprimorado, melhorado o processo, independente de qual é. Faz sentido? Total e muito bem lembrado quanto à responsabilidade, porque o conhecimento e a própria ferramenta que é a hipnose é uma ferramenta. Ela pode ser boa ou ruim dependendo de quem está utilizando e como, em que direção. Claro. Bem colocado. Obrigado.